Hoje é um culto muito especial, um culto de ceia e também um culto do lançamento do nosso jejum, né, de 21 dias. Eu quero ler o versículo com vocês, Daniel 9:3, o Caio vai pôr ali para nós. E esse versículo é bem conhecido, Daniel 9:3, quando Daniel diz: "E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas com jejum." Hoje, aliás, essa semana toda eu estava meditando na palavra de Deus. Existem algumas pregações que todos os anos a gente traz para a igreja, né? São palavras de edificação e que a gente considera como sendo a base do cristianismo, do evangelho. Por exemplo, dentro de alguns dias nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós vamos trazer, no final de semana da Páscoa, uma pregação sobre Páscoa. Quando nós temos o Natal, nós pregamos especificamente sobre o nascimento de Jesus na Páscoa, sobre a crucificação, a ressurreição, ainda que a gente sempre esteja falando disso, mas nessas datas são datas em que a gente para falar especificamente sobre determinado assunto. E a gente, nesta igreja, a gente já há 17 anos, uma vez por ano, a gente para tudo para a gente falar sobre jejum e a importância do jejum. E lembrando sobre esta data, né, 17 anos atrás, eu lembro que há 17 anos atrás nós não congregávamos aqui como igreja, nós estávamos aqui na quadra seguinte, a gente congregava ali num barracão, né? E isso aqui, na verdade, era apenas um sonho, um projeto, um desejo que a gente tinha, né? Nós tínhamos já àquela altura o terreno, mas não tinha nenhum recurso para que a gente se estabelecesse aqui. E a gente colocou no nosso coração buscar ao Senhor. E aí lançamos, naquela época, o nosso jejum de 21 dias. Eu lancei na igreja, apesar de que eu já fazia bem antes disso, já há mais de 20 anos que eu faço isso todos os anos, mas a gente lançou, né? E era uma época tão diferente, né? Quem estava lá no primeiro, há 17 anos aí? Tem vários aí que estavam lá há 17 anos atrás. É que não parece, a gente parece ser muito novo, né? Mas a gente já rodou bastante, né? Mas a gente lançou, e aí eu estava fazendo uma retrospectiva na minha mente, como igreja, primeiro, e pensando, meu Deus, como o Senhor trabalhou, como o Senhor fez ao longo de todos esses anos. Eu também fiz, obviamente, uma retrospectiva da minha vida, da minha vida pessoal, e tantas coisas que foram alcançadas. Gente, nós tivemos respostas, nós tivemos milagres que aconteceram dentro dos 21 dias, ao longo de todos esses anos. A gente é cheio de testemunhos. E eu poderia fazer nessa manhã uma manhã só de testemunhos, mas não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo é trazer, então, esta palavra que a gente traz todos os anos, uma palavra de lembrar, né, de fazê-los lembrar, quem ainda não está por dentro desse assunto, ficar sabendo o que a Bíblia fala e a importância desse tema. É complicado, porque você sobe, que nem eu aqui, para trazer uma palavra e eu tenho que pegar você do zero e levar você no 100. Né? Muitos que vieram aqui nessa manhã não têm a menor expectativa, não tinham a menor expectativa, vieram atrás de repente, uma palavra diferente, precisam ouvir outra coisa, e aí chega aqui o pastor entra com esse assunto, que de repente não é nem comum a você, e aí a minha missão é trazer a palavra de Deus aqui, estabelecer a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo convença você. Amém? Bom, a igreja de hoje, eu sempre começo, quando eu vou falar de jejum, falando sobre isso. A igreja de hoje, ela precisa retornar a entender duas coisas com relação ao jejum. A primeira coisa é o entendimento correto do que de fato é o jejum bíblico. E também, se por um lado ter o entendimento correto, do outro lado ter a prática correta. É como se fosse a teoria e a prática, né? A Mel fez 18 anos e eu levei, agora ela vai tirar a carteira, gente. Postes de borracha na vila precisam ser instalados.
Tô brincando. Mas ela vai tirar a carteira e aí aquela empolgação que, meu Deus do céu, né? E aí leva lá e tal, aí faz a foto. Quando faz a foto, já pensa que vai sair dali dirigindo. É essa a impressão que a gente tem. Mas vem a aula teórica, aí lascou tudo, né? Tem que acordar cedo, tem que entrar, tem que assistir a aula, dias e dias e dias e dias de teoria, para lá na frente ter as aulas práticas para depois alcançar o resultado. O que eu quero trazer nessa manhã é esse entendimento. Eu vou trazer aqui a teoria, depois nós vamos imediatamente entrarmos na prática, para ali na frente nós alcançarmos o resultado. Resultado como igreja e também o resultado pessoal, sabe? O jejum bíblico, na sua essência, queridos, é a abstinência de alimento por um propósito espiritual. A palavra jejum, ela vem de uma palavrinha grega chamada nesteu, tá? Não é nescal, que você tomou hoje de manhã, é nesteu, ok? Nesteu, e significa nada mais nada menos do que abster-se de comida e bebida para um fim espiritual. Mas a gente sabe que o jejum bíblico ele vai muito além disso. Aquilo que é alcançado é incomparavelmente maior. Eu preciso sempre começar dizendo que jejum bíblico não é jejum clínico e também não é regime, ok? O jejum clínico é aquele que você faz quando você vai fazer um exame, quando você vai passar por uma cirurgia, quando você vai fazer um exame clínico, como disse, né? Então você fica aquele tanto de horas sem se alimentar, às vezes sem beber, sem comer, né? Quem faz exames aí periodicamente sabe como isso funciona. Bom, o jejum bíblico não tem nada a ver com isso. O jejum bíblico também não é regime, gente. Alguém às vezes está precisando dar aquela murchada, aquela emagrecida, e diz assim, eu preciso fazer um regime, vou aproveitar para fazer o jejum bíblico, né? E já vou orar fazendo o regime para Deus receber o meu regime em adoração. Não, queridos. O regime e o jejum clínico, ele está focado no corpo. E não tem nada de errado, ok? Está tudo certo. Mas o jejum bíblico, o foco não é o corpo, mas o foco é a alma, o espírito, é o espiritual. Então o objetivo são duas coisas completamente diferentes, ok? Quando a gente entende isso, já fica mais fácil. Uma frase que eu uso há 17 anos, eu sempre digo que o jejum, a partir de agora, sempre que eu falar jejum, eu estou falando do bíblico, que jejum é para quem tem fome de Deus. Isso é o jejum bíblico. Observe, queridos, que alguém pode me perguntar, pastor, mas jejuar é complicado. Jejuar, eu preciso perguntar, é prazeroso, pastor, jejuar? E a resposta, com muita sinceridade, eu te respondo, não tem prazer em jejuar. Agora, os resultados do jejum, esses sim, são prazerosos. Tem uma frase de um pastor que ele diz, bom não é jejuar, bom é ter jejuado, ou seja, já ter acabado o jejum. Mas observe uma analogia que Jesus traz a respeito das coisas espirituais. João 16:21, Jesus diz assim, a mulher, quantas mães tem aqui? Quantas mães? Levante as suas mãos. Aí, olha a analogia que Jesus faz. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver trazido alguém ao mundo. O que Jesus está dizendo aqui é que quando uma mulher chega a sua hora, o seu momento de ter o seu bebê, ela tem uma tristeza, não pelo bebê, mas pelo processo, porque sabe que as próximas horas serão desafiadoras. E Jesus está dizendo que essa tristeza logo se transforma em alegria quando a criança nasce e a mãe pega essa criança nos seus braços. Ok? As mães concordam aqui? As mães concordam?
ok? Essa analogia que Jesus está trazendo, ele está dizendo o seguinte: a tristeza pré-parto foca no processo. A alegria pós-parto foca no resultado, que é o bebê que nasceu. Quando Jesus, ele conecta isso à vida espiritual, e eu nessa manhã estou falando de jejum, eu estou falando que o processo do jejum é complicado, mas logo o resultado é prazeroso. Sabe, o jejum, queridos, tem uma frase do Andrew Murray, eu gosto muito dela, ele diz assim: o jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Até onde você tem a capacidade de se sacrificar para Deus? Você sabe que no mundo que a gente vive de seitas e religiões, tem muito cristão que perde feio para outras religiões. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder. Nós estamos já, hoje é dia 9 de março. Eu preciso perguntar para você, nós estamos no dia 9 de março. Esse ano, quantas vezes você jejuou? O jejum bíblico. E se não jejuou, eu preciso lhe perguntar, olha a situação que nós nos colocamos. Se você é cristão, for falar de Jesus para um muçulmano, você sabe o que os muçulmanos eles aprenderam a refutar os cristãos? Para deixar os cristãos calados imediatamente? Quando você vai evangelizar o muçulmano, você começa a falar de Jesus, a primeira coisa que ele pergunta para você é o seguinte: tá, antes da gente continuar, quantas vezes por ano você jejua ao teu Deus? É o que eles mandam, no seu peito. Aí, muitos ficam sem ter absolutamente o que falar. Talvez como eu, talvez como você, talvez como nós, talvez como a maioria dos cristãos. Fica sem ter o que falar. E aí ele diz assim, na sua cara, ele diz: pois bem, a gente tem 40 dias de jejum, todos os anos. 40. Ele olha para vocês assim: vai jejuar 40 dias para o seu Deus e aí você vem conversar comigo. Outros ainda vão mais longe e dizem assim: nós amamos o nosso, porque jejuamos 40 dias. Você diz que ama o seu e não jejua nem um dia? Jejua menos que isso? Como você quer se comparar comigo? Queridos, apesar de ser uma provocação, é uma realidade. Nós cristãos, ainda que na Bíblia inteira fala sobre o jejum, nós não usamos essa ferramenta e deixamos ela completamente esquecida. Quando Jesus, preste bem atenção, quando Jesus foi batizado nas águas, no final do capítulo 3 de Mateus, Jesus é batizado nas águas, o Espírito desce, o céu se abre, a voz do Pai surge em alto e bom som e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Bom, na sequência desse texto, em Mateus capítulo de número 4, Jesus vai ao deserto e ali é tentado pelo diabo. Quando Jesus vai ao deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai dizer, no versículo 1 do capítulo 4, que depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então, o diabo se aproxima, versículo de número 2, e o diabo vai botar uma dúvida naquilo que ele acabara de ouvir do próprio pai. O pai disse: este é o meu filho amado. Bom, o diabo vem para tentar Jesus e ele começa assim: se você é o Filho de Deus. Quer dizer, ele coloca uma dúvida naquilo que Jesus havia ouvido do próprio Pai. O diabo sempre começa na dúvida. Ele coloca: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que havia procedido da boca de Deus para Jesus? Este é o meu Filho amado. Quando eu olho para isso aqui,
eu preciso colocar isso no meu coração. Eu preciso viver uma vida em que eu tenho que ficar e viver por aquilo que eu ouço da boca de Deus e não pela boca dos outros. Vocês estão entendendo isso? Vou dar um exemplo mais claro. Quando você volta lá no piso térreo da Bíblia Sagrada, em Gênesis, você vê que Adão vai ser o primeiro homem, o cabeça de raça, vai ser tentado no quê? Na comida, no fruto. Deus havia dito para Adão. Quem disse? Deus. Olha, coma de todas as árvores, menos dessa. Isso é o que saiu da boca de Deus. Mas quando o diabo chega e diz, não é bem assim, se você comer, você vai se tornar como Deus. Observe a dúvida. Então, Adão, ao invés de ficar com aquilo que Deus disse, Adão fica com aquilo que o diabo disse, e ali o seu coração é corrompido e o pecado entra no mundo. Quando nós vemos a mesma cena agora de Jesus sendo tentado aonde? Na comida. O primeiro no fruto. O segundo agora é Jesus no pão. Quando o diabo diz, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus diz? Não, eu prefiro ficar com aquilo que veio da boca de Deus. Eu não preciso transformar essas pedras em pães para ser filho de Deus, porque Deus já me disse que eu sou seu filho. Ficar com aquilo que recebeu de Deus, a fala de Deus. Em ambos os casos, nós temos ali um jogo, né, que era a comida em si. De um lado e de outro. Quando a gente olha, a gente diz, o negócio está na comida. É isso então, pastor? Não necessariamente. O negócio não é na comida, gente. O negócio é na obediência. Então, quando você começa a pensar comigo, eu quero que você entre aqui dentro da minha cabeça, nessa manhã. Quando você começa a pensar comigo, o jejum, queridos, não se trata de comer ou se abster, ou qual é o tipo, não. Mas se trata da obediência. É quando você se abstém de algo por algo maior. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Bom, a comida espiritual, então, queridos, trata-se de obediência. E obediência a quem? À vontade de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, para tornar isso ainda mais fácil. Certa feita, em João capítulo de número 4, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana no poço, enquanto os discípulos vão comprar na cidade comida. Bom, quando eles voltam com a comida, Jesus está conversando com uma mulher. E essa mulher, então, a mulher samaritana, ela sai e ela vai para a cidade para convidar aquelas pessoas a virem ouvir Jesus. E quando os discípulos chegam diante de Jesus, eles insistem com Jesus, mestre, João 4,31, mestre, coma aquilo que trouxemos. O que eles trouxeram? Comida. Aí Jesus vai responder a eles e diz assim, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos, naquela altura, não sabiam do que Jesus estava dizendo. E aí eles se perguntam entre si, será que alguém lhe trouxe comida? Jesus então diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui, Jesus está dando um exemplo claro de abstinência de comida natural para se alimentar da comida espiritual, que é a obediência a Deus. Então, queridos, jejum é uma atitude de abrir mão do alimento natural para se lançar no mundo espiritual. E eu sei que jejum não é a única forma de fazer isso, a oração faz isso. Entrar no mundo espiritual diante de Deus, a oração faz isso, o louvor faz isso, a adoração faz isso, a meditação faz isso, a leitura da palavra faz isso. Mas, sinceramente, se nós abrirmos mão do jejum, sinceramente, nós estamos abrindo mão de uma ferramenta tão importante quanto as demais.
E eu posso dizer uma coisa para você, e eu falo assim olhando para você. Você tem muita fome. E eu vou dizer do quê? Fome das coisas do mundo. A nossa natureza caída tem fome das coisas do mundo. E é interessante como nós saciamos essa fome com muita facilidade. Jesus, certa feita, em Lucas 6:21, ele começa uma frase dizendo assim, bem-aventurado. Ele está dizendo mais do que abençoado, mais do que feliz. Vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bom, do que Jesus estava dizendo nesse versículo? Ele estava dizendo de uma fome de Deus. Porque o texto começa dizendo, mais do que feliz é aquele que tem fome, porque esses serão satisfeitos. 4 versículos adiante, o texto começa assim, ai de vocês. Observe a diferença. Ele diz, que agora estão fartos, pois passarão fome. Jesus está nesses 2 textos falando de coisas espirituais. No primeiro, ele está dizendo, você é mais do que feliz, aquele que tem fome, pois serão satisfeitos. Uma fome de Deus, que Deus satisfará. Logo embaixo ele diz, ai daqueles que estão fartos. Fartos do quê? Do mundo. Pois estes passarão fome, ausência de Deus. Vocês estão entendendo isso? Nós temos uma fome espiritual. A questão é, do que estamos nos alimentando? De Deus ou do mundo? E nessa geração, queridos, eu vou dizer uma coisa, está tudo aí para saciar a fome do mundo, para que a gente fique farto do mundo. E tão farto do mundo, não queremos nos encher de Deus. Sabe, há uma fome física e há uma fome espiritual. A fome física, natural, essa que a gente come, almoça, janta, é uma fome natural e que orienta o ser humano. Deus nos criou assim. Não tem nada de errado, queridos, na gente comer. Né? Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai ali no açougue e vai estar aquele frangão rodando, você vai pedir um daquele, né? E vai para casa, não sei, vai comer com uma maionese. Né? Talvez alguns já vão dar uma escalada, vão fazer um churrasco logo mais, mas eu vou parar de falar sobre isso, porque senão você não vai mais perceber o que eu estou pregando. Mas a fome física, ela orienta, faz com que o homem trabalhe, a mulher trabalhe, dedique tempo e energia para garantir a sua subsistência. Se não te sobrar nada do que você tem, você vai inventar alguma coisa para conseguir comer. Porque isso é o primário, é a necessidade primária do ser humano. Mas eu pergunto para vocês, se essa é a necessidade primária do ser humano natural, o que nos faz crer que a nossa vida espiritual, a nossa fome espiritual, também não precisa ser alimentada pelas coisas de Deus? Sabe o que eu percebo? Eu percebo uma geração que corre atrás das coisas naturais, mas que largou mão das coisas espirituais. Bom, se você parar de comer hoje, no teu natural, dentro de poucos dias, você morre de fome. O que nos faz acreditar que se nós não nos alimentarmos de Deus, não morreremos espiritualmente falando? O que nos faz acreditar? Então, nós precisamos analisar a nossa vida dessas 2 formas. O propósito do jejum é suplicar, é pedir, é se aproximar de Deus e é ter intimidade com Deus. O versículo que eu li, quando Daniel diz, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Se você lê Daniel capítulo 9, você não vê Deus pedindo para Daniel jejuar em nenhum momento. Daniel simplesmente decidiu. Daniel estava vivendo uma fase que ele precisava tomar decisões. Ele precisava entender a vida dele. Então ele, deliberadamente, decidiu buscar ao Senhor. O motivo, o propósito do jejum, antes de mais nada, é buscar a Deus. E o segundo propósito é o desdobramento do primeiro. Há uma história em 2 Crônicas, capítulo de número 20, em que um rei chamado Jeosafá temeu, ficou com medo, porque veio um grande exército contra ele.
E o texto diz assim, e Josafá, 2 Crônicas 20, versículo 3, e Josafá colocou no seu coração, pôs-se a buscar a Deus. Escute, e apregoou um jejum. Bom, escute isso. Josafá, diante de um perigo iminente, ele decide escalar a sua busca a Deus, jejuando. E ele coloca isso no seu coração, buscar a Deus em jejum. A segunda coisa vem na sequência. Então, Judá todo se juntou para pedir socorro ao Senhor. O primeiro propósito do jejum é buscar a Deus. O segundo propósito é o desdobramento do primeiro. E aí, queridos, cada um de nós tem as nossas necessidades, os nossos porquês para apresentar diante de Deus. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Então eu quero trazer rapidamente 3 lições práticas do jejum, para daí a gente partir aqui para uma conclusão. Nessas 3 lições práticas eu quero usar um texto em que Jesus está falando do jejum. Vamos a ele, o Caio vai por ali. Mateus 6, 16 a 18. Escute o que Jesus disse. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Você quase disse amém. Quase. Vou ler até a parte final. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Amém. 3 lições. A primeira delas, Jesus deixa claro que ele esperava que nós jejuássemos. Como começa o texto? O que Jesus disse? E quando jejuar. Jesus não começa o texto dizendo assim, e se jejuar. Ele começa, quando jejuar. Porque Jesus tinha uma expectativa. E observe que não está no imperativo. Vigiai, uma ordem. Orai. Não, o jejum vem em algo diferente. Vem na expectativa e não na ordem. Ok? Quem está entendendo? Vou explicar melhor. Se no Novo Testamento, você lê o Novo Testamento, vou explicar isso diferente. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, eu li o Novo Testamento todo, eu sei que no Velho Testamento Deus pediu que o povo jejuasse um dia por ano. Mas no Novo Testamento todo eu não vejo ninguém dizendo que é uma obrigação jejuar. Não vejo. Eu posso procurar e não encontro que há uma obrigação. As pessoas jejuavam porque queriam. Então, pastor, me responda. Por que eu devo jejuar? E a minha resposta é essa. Porque Jesus jejuou. Então, se você está acima de Jesus, então você está certo, não precisa jejuar. Mas se Jesus jejuou, quem somos nós? Quem é cada um de nós, queridos? Para que não use a mesma prática? Bom, observe. Existem coisas, queridos, que só podem ser alcançadas através do jejum. Existe uma expectativa. Certa feita, em Marcos capítulo 9, versículo 29, um menino possesso de demônios, um jovem, um rapaz possesso de demônios, trazido pelo seu próprio pai, ele traz esse menino e os discípulos tentam expulsar o demônio desse menino e não conseguem. E esse menino, quando o demônio possuía ele se lançava na água, ele se lançava no fogo. Era uma coisa horrível. E os discípulos tentam expulsar o demônio desse menino e não conseguem. Então chega Jesus. E quando Jesus chega, Jesus estende a mão e expulsa o demônio daquele menino, que fica livre imediatamente.
Os discípulos então questionam Jesus. Poxa, nós não temos a mesma autoridade. Por que nós não conseguimos e tu conseguiu? E aí Jesus dá uma chave. Porque existem coisas. Esta casta, ela só sai, esses demônios só saem com oração e jejum. Então Jesus está deixando claro que ele jejuava, os discípulos não. Ou seja, existem coisas que você só alcança na sua vida jejuando. Então já tem uma base aqui para dizer o seguinte: as pessoas que jejuam vão alcançar, vão viver coisas que as pessoas que não jejuam jamais viverão. Isso está despertando algo no seu coração? Isso está despertando algo no seu espírito? Pessoas que jejuam vão alcançar, vão viver, vão conquistar coisas que quem não jejua jamais alcançará. Jamais. Então, quando a gente começa a colocar o jejum no lugar certo, a gente começa a entender. Não há como negar, queridos, que na Bíblia as crises sempre foram enfrentadas com jejum. Crises pessoais, familiares, da nação, sempre foram enfrentadas com jejum. Mas nós, essa geração, não quer nem saber disso. Parece assim que eu estou falando é uma utopia, né? Parece que eu estou falando uma coisa que não faz sentido. Mas faz todo sentido, e isso é bíblico. Então, a primeira coisa, Jesus deixa claro que ele esperava que nós jejuássemos. Diga para quem está perto de você, Jesus está esperando você jejuar. E fala assim, ó, e é sério, tá? É contigo mesmo. Segunda lição, atitudes certas e erradas no jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, abatidos, como os hipócritas, porque, olha o que os caras faziam, desfiguram seus rostos. Para quê? Para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Os hipócritas, eles jejuavam e eles desfiguravam o rosto. Eles se descabelavam e eles saíam andando pela rua. Aí alguém perguntava, o que está acontecendo? É a mesma coisa que levantar a bola para o hipócrita chutar, né? O que está acontecendo? É que eu estou jejuando. É igual a gente agora, 21 dias, aí você chega arrastando o pé lá no trabalho, o que está acontecendo? É que eu estou de jejum. Era o que os hipócritas faziam. Eles desfiguravam o rosto, eles ficavam arrastando o pé. Para quê? Para serem aplaudidos pelos homens, para que os homens dissessem, uau, poxa, que santo. Era isso. Então, o que Jesus está dizendo assim, você queria que as pessoas te vissem? Foi visto. Você queria que as pessoas se achassem um santo? Conseguiu. Você queria ser aplaudido? Aconteceu. Mas é só isso. Você já recebeu o teu galardão. Não virá nada além disso. Todo o resto é um sacrifício de tolo. Querido, se a gente fizer a coisa certa, do jeito errado, ela não funciona. Jesus, uma vez falando sobre o hipócrita, Lucas 18, 22, ele diz assim, o hipócrita diz, na parábola que Jesus está contando, o hipócrita diz, jejuo 2 vezes por semana. Eu pergunto para vocês, é errado jejuar? Não. Mas o que Jesus está falando a respeito desse homem? Ele se orgulhava disso para os demais. Então, o errado não é jejuar. O errado é se orgulhar disso. Né? O errado era a atitude, não a prática. Queridos, a gente precisa entender que o que nos liga a Deus é o nosso espírito. E quando nós jejuamos, nós desentulhamos o espírito para que o fluir do Espírito Santo corra na nossa vida. Eu quero falar sobre a consequência do jejum a partir, ainda estou nesse ponto, a partir das atitudes certas. Uma percepção. Pastor, se eu começar a jejuar diante de Deus,
eu preciso entender o que vai mudar na minha vida. Bom, antes de mais nada, a sua percepção espiritual das coisas. Acredite no que eu estou dizendo. Há um texto em Atos 13:12 que diz assim, 13:2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor, escute, e jejuando, vírgula, disse o Espírito Santo. Observe nessa frase que eles estavam servindo a Deus e decidiram jejuar. E depois de jejuar, eles recebem uma direção do Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Essa intimidade é afunilada. O jejum nos ajuda em momentos de aflição, onde se precisa de um direcionamento. E acima de tudo, o jejum te ajuda a ficar mais sensível à voz de Deus. Pastor, quando eu jejuo, Deus muda? Não. Deus não muda, gente. Deus é imutável. O que acontece então? Quando eu jejuo, eu mudo. O meu ouvido muda. A minha percepção de Deus muda. O jejum nos dá capacidade para liberar a fé e viver coisas impressionantes. O jejum em si só não tem poder, porque o poder vem de Deus. Mas o jejum é aquilo que me comunica a Deus. Ok? Se você tiver, deixa eu explicar isso, se você tiver doente e ligar para o seu médico, e o médico te der a receita de um remédio, você comprar e sarar. Quando você for contar essa história, como que você vai contar? Você vai dizer, olha, glória a Deus pelo telefone. Porque estava lá o médico, estava aqui eu, glória a Deus pelo telefone. Não, você vai dizer, glória a Deus que aquele médico me deu a receita. O jejum, queridos, é esse telefone. A glória é de Deus, mas o jejum é aquilo que nos conecta profundamente a Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando deixar isso o mais claro possível. O jejum, queridos, que nos leva a negar a nós mesmos, nos leva a negar a nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa, da minha própria experiência. Quando você está jejuando a respeito de algo, e você decidiu, por exemplo, tirar algo da sua alimentação, logo nós vamos propor isso aqui, determinada coisa da sua alimentação, que é comum que você coma, que você se alimente, mas você está em jejum, você está conectado com Deus, você está se abstendo daquilo. Então, quando você vê, e você pega, e você diz, opa, peraí, eu não estou me alimentando disso, deixa ele aqui. E eu continuo vivendo a minha vida. Eu volto naquilo e eu digo, opa, eu estou me abstendo disso. O tempo todo você está com um mecanismo ligado, dizendo, eu estou me abstendo disso. Eu estou em jejum, eu estou diante de Deus. E você vai mortificando o teu corpo, e você vai sujeitando o teu corpo a não ceder àquela vontade. Eu estou falando isso de forma física. Isso exercita a nossa capacidade de dizer não para aquilo que o nosso corpo está pedindo. Lá na frente, quando uma tentação vier, você estará exercitado em dizer não para a tentação. Vocês estão entendendo as conexões? Jesus, certa feita, diz em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Quando eu leio esse texto, eu percebo que, antes de mais nada, o jejum que Deus quer é o jejum de nós mesmos. Negar as nossas próprias vontades. Finalmente, eu quero falar sobre as orientações práticas de como deve ser o jejum que nós vamos começar. Eu quero lembrar você que existe na Bíblia 4 tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum normal, chamado de jejum normal. É o jejum sem alimento, mas com água. Jesus fez esse jejum. Jesus ficou 40 dias em jejum, sem comer. Ao final dos 40 dias ele disse, tenho fome. Ele não disse tenho sede, ele disse tenho fome. O ser humano tem a capacidade de ficar sem comer 40 dias. O ser humano tem essa capacidade de ficar 40 dias sem comer, mas não sem beber. Esse jejum é o chamado
jejum normal. O segundo jejum é o jejum parcial. Daniel fez esse jejum. Ele decidiu se abster dos manjares do rei. Ele decidiu se abster da carne, das bebidas e se alimentar somente com legumes. Ele tirou uma parte da sua refeição, da sua dieta, para se dedicar em jejum a Deus. Existe também o jejum total na Bíblia Sagrada. E o jejum total foi feito por Paulo. Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. E existe ainda o jejum sobrenatural, que foi o jejum de Moisés, que ficou no monte 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, sustentado por Deus de forma sobrenatural. Tudo, quando a gente olha aqui, a gente percebe que tudo foi feito em busca de Deus. O nosso jejum aqui, que a gente faz anualmente, vamos começar a partir de amanhã, na verdade, é um jejum, uma convocação para um jejum como o de Daniel, que usou 21 dias num jejum parcial. E nós vamos, juntos, como igreja, jejuar as mesmas coisas, coletivamente. Mas é óbvio que você pode ir além. Você pode se abster de outras coisas, ok? O nosso jejum vai funcionar em 3 semanas. O Caio vai por ali. Na primeira semana, do dia 10 ao 17, o nosso jejum será jejum de carnes. Na segunda semana, o nosso jejum será jejum de massas. Ele facilitou muito ali, porque não é só massas, é massas e pães. Ok? Para ficar melhor. E o terceiro será o jejum de doces. Começamos o de doce dia 10, o de massas dia 17 e o de carne dia 24. Domingo após domingo. É o contrário? Ah, tá. No dia 10 de carnes, no dia 17 de massas, no dia 24 de doces. Semana após semana, todos os domingos nós estaremos aqui para renovar, ok? A partir de amanhã. Nós começamos agora numa outra área, num outro leque de alimento. Como você vai fazer isso? Antes de mais nada, de rosto lavado. Ok? Pastor, que expressão é essa? Estou jejuando, ninguém precisa saber, está tudo certo. Você não vai jejuar arrastando o pé. Você não vai me procurar nesses 21 dias para dizer, pastor, eu não aguentei, na semana do doce comi chocolate. Eu quase enlouqueci. Não, calma, gente. Ninguém aqui vai enlouquecer, a menos que você tenha uma necessidade aí clínica. Mas dentro do normal, ninguém aqui vai enlouquecer por coisa nenhuma. Tá? Eu lembro que uma vez a gente deixava aberto isso e as pessoas escolhiam, e alguns jejuavam 21 dias, um jejum total até meio-dia, outros iam além e colocavam, eu vou tirar o café esses 21 dias, né? E aí teve marido me procurando, dizendo, não dá para o senhor dar uma palavra no púlpito para minha esposa voltar a tomar café, porque eu não estou aguentando essa mulher em casa, pastor. A Bíblia deixa muito claro, quando Salomão vai escrever em Eclesiastes, a respeito do voto. E ele diz, não faça um voto de tolo, porque aquilo que votares, isso você deve pagar. Você tem que fazer um voto diante de Deus e levar isso a sério, consciente e firme. Ponto. Estou firme. Ok? Sem ficar contando isso para os outros, sem chegar arrastando o pé lá no seu trabalho, sem não sei o quê, para que os outros... Ok, para você receber o teu galardão depois, não é receber da mão de quem vai olhar para você e vai dizer uau. Não. Sabe, diante do Senhor, de rosto lavado. Mas, volta ali, Caio, por favor. Mas nessas 3 semanas, ok, que começa amanhã com carnes, massas e doces, tá? Aí alguém fala assim, massas e pães. Pastor, o que é massa? Isso é massa. Isso não é massa. Pastor, eu comi, eu não sabia que era massa.
Doce, eu comi, mas eu não sabia nem que isso era doce. Meu querido, pastor, exemplifica. Eu não vou exemplificar nada, meu querido. Tem Google, ok? Você vai lá no Google e põe lá o que é massa. Pronto, ele te responde. Você não precisa detalhar nada disso. Você mesmo se resolve, você mesmo vê diante do Senhor. Nós ainda queremos escalar um pouco mais isso. Você vai escolher uma das 3 semanas, em que você vai, durante aquela semana, desinstalar as tuas redes sociais. Ok? Ah, pastor, eu tenho uma rede social profissional. Ah, ok. Eu entendo. Eu estou falando rede social particular, a sua. Ok? E eu quero desafiar a igreja a ficar sem a rede social uma semana. Você pode escolher qual semana você quer. Se você decidir ficar os 3, ninguém morre, gente. Agora em janeiro, eu fiquei o mês de janeiro inteiro, do dia 1º até o último dia do mês, sem as redes sociais. Eu simplesmente tirei o aplicativo, ficou visível se alguém entrasse, mas no meu celular não tinha. Então, nós, de vez em quando, a gente precisa fazer isso, para ver até onde isso está afetando a nossa vida, até onde isso está roubando o nosso tempo, e até onde você tem controle sobre isso, ok? Então, uma semana, você vai decidir. Quer começar amanhã? Então, começa amanhã. Quer na outra? Quer fazer os 21? Mas faça isso uma semana, ok? A rede social é uma sugestão. Já que você está indo além, vai bem além logo de uma vez, ok? Para você ter essa compreensão. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Mas você também pode fazer outras coisas. Agora, queridos, não adianta você tirar os doces. Desculpa, a carne ali, semana que vem, essa próxima semana, a partir de amanhã, não adianta você tirar a rede social e você não ter um tempo com Deus. Não faz o menor sentido. Obviamente que durante esses dias eu quero que você reserve um tempo para você parar tudo que você está fazendo e ter o teu momento com Deus. E eu vou além. Você pode fazer, você que é casado, você pode fazer isso com a tua esposa, com o teu esposo. Mas eu vou além. Tenha um tempo sozinho. Ok? Esse negócio de um esperar pelo outro, okay? Para você é melhor de manhã, a tua esposa é melhor à noite, está tudo certo. Se quiserem fazer juntos, ok. Mas ter um tempo com Deus, de ler a palavra de Deus, de falar sobre as coisas de Deus e de orar pela casa de vocês, pela família de vocês, pela igreja, pelas coisas do céu e por aquilo que vocês têm colocado no coração. Será fácil, pastor? Não. Vocês lembram que antigamente, quando eu era adolescente, e os adolescentes, escorregavam, xingavam, era o pecado, as pessoas tinham uma expressão que as pessoas diziam assim, não é fácil, sabe? Eu errei, porque na verdade, pastor, a carne é fraca. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, pastor, eu estava indo bem, mas o senhor sabe, a carne é fraca. Você sabia que você usa essa expressão de forma errada? Porque a carne não é fraca para o pecado, gente. A carne é fraca para as coisas espirituais. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz assim, vigiem e orem para que não caia em tentação. Mateus 27, 41. Aí ele diz, porque o Espírito, aquilo que quer Deus, está pronto. Mas a carne que quer o mundo é fraca. Fraca para quê? Para as coisas de Deus. Mas ela é forte para as coisas do mundo. Então, obviamente que a sua carne, que é forte para as coisas do mundo, vai tentar desviar o seu foco de todas as formas. Mas o teu espírito que está aí dentro, ele precisa ser desentulhado e se conectar a Deus, profundamente a Deus. Quem está entendendo, amém? Finalmente, nós vamos fazer o jejum de 21 dias, mas eu preciso trazer ainda um último ponto aqui para você. Isaías 58, 3, é Deus que está dizendo. O Senhor está dizendo assim para o povo que jejuava.
Senhor diz assim: o dia a dia vocês me procuram e aparecem desejosos de conhecer os meus caminhos, diz o Senhor. Como se vocês fossem um povo que faz o que é direito e não abandonou os mandamentos de Deus. Vocês pedem decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime de vocês. Mas muitos perguntam: por que jejuamos? Se Deus não nos vê? Por que nos humilhamos? Se Deus não faz nada? Aí Deus vai responder: porque no dia em que vocês estão jejuando, vocês fazem somente o que é do agrado de vocês. O jejum de vocês tem discussão, rixa, brigas. Vocês não podem jejuar desta forma e esperar que eu ouça a sua voz. Ele continua: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas durante o jejum vocês se humilhem e inclinem as suas cabeças? É isso que vocês chamam de jejum? Aí Deus continua. Agora Deus vai dizer do que Ele quer. O jejum que eu desejo é este: que vocês soltem as correntes da injustiça, que vocês desatem as cordas do jugo, que vocês ponham em liberdade os oprimidos. O jejum que eu quero não é que vocês partilhem a comida com o faminto, que vistam o nu e que não se recusem a ajudar o próximo. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo: de nada adianta você entrar nesse jejum de 21 dias e lá na sua casa, na sua vida, você xinga, você briga, você inferniza, você está cheio do mundo, você está extremamente carnal, mas está jejuando. Eles não é assim. O jejum, ele precisa ser acompanhado de uma profunda mudança do caráter. Precisa ser tomada uma decisão aqui, neste culto, se você entrar nesses 21 dias, você dizer: Senhor, antes de mais nada, o jejum será o jejum de mim mesmo, de quem eu sou. Eu preciso morrer para que tu viva em mim. Vocês estão entendendo? Aí qual vai ser o resultado? Deus dá o resultado. Versículo 8 de Isaías 58. Olha o que... Agora é Deus, tá? Que está dizendo. Aí sim, quando você faz da forma correta, a sua luz irromperá como a aurora. Irromperá com a alvorada. Prontamente surgirá a cura. A sua retidão vai diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ele continua: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Escute isso: você gritará por socorro e eu direi: eis-me aqui. Se com renúncia própria, vamos repetir essa frase? Se com você olhar para o necessitado, o faminto, e jejuar, então a luz despontará, e a sua noite será como o meio-dia. E ele termina dizendo isso daqui, que isso aqui dá vontade de comer, de colher, de tão maravilhoso que é esse negócio. Deus termina assim: então eu te guiarei constantemente, satisfarei os seus desejos mesmo numa terra ressequida, fortalecerei os teus ossos, você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o jejum, gente. Esse é o jejum. Josué 3:5. Santifiquem-se, porque amanhã, santifiquem-se hoje, porque amanhã, diz o Senhor, eu farei maravilhas no meio de vocês. 21 dias. Eu não sei se eu consegui tirar você do zero e colocar no seu entendimento um desejo de entrar. Isso aqui, volta à tela anterior ali, Caio. Gente, isso aqui não é nada.
Nós não somos super-heróis por conta disso aqui. Nós não somos os... Não, queridos. Isso aqui é o mínimo para a gente entrar e alcançar diante do Senhor. Será que somos capazes desse mínimo? Ou você achou isso aqui muito pesado? Está pesado demais para você isso aqui? A gente é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar qualquer coisa. Mas quando vamos para o mundo espiritual, parece que tudo é tão pesado que nesses 21 dias haja uma profunda mudança na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no meio da sua família. Que quem fale dentro do seu lar seja Jesus falando. Que os gritos sejam interrompidos por diálogos, por voz baixa. Que você no seu trabalho, na rua, onde quer que seja, você tenha um espírito alinhado, um caráter submisso à vontade de Deus, em jejum, em oração. Serão 21 dias extraordinários. E depois, você vai me contar o resultado. Você vai me contar o resultado. Apresenta a tua demanda diante de Deus. Coloca o teu coração diante de Deus e você vai ver. Durante essas 3 semanas, no Instagram, para você que amanhã não vai estar no Instagram, essa informação é irrelevante. Mas nós vamos colocar ali sugestões para você orar. Ok? Eu preciso perguntar, se você vai entrar no jejum dos 21 dias, eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente apresentar isso diante do Senhor. Eu quero terminar essa ministração contando uma história que se passa no livro de Esdras. O povo foi liberado do cativeiro na Babilônia e agora eles estavam voltando para sua terra natal. Deus havia feito isso. Eles estavam voltando, eles precisavam voltar. Só que, preste bem atenção, da Babilônia até a terra natal, até Jerusalém, era um caminho de 1.500 quilômetros. A chance desse povo sair daqui e chegar aqui vivo era 0, porque eles passariam por nações, por povos cruéis, que iriam saqueá-los, roubá-los, matá-los, escravizar as suas mulheres e filhos. Então, Esdras tinha a opção de pedir que Dário liberasse uma tropa de elite, um exército inteiro, para que acompanhasse o povo em segurança até Jerusalém. Só que Esdras sentiu vergonha de pedir. E ele tem um motivo. O motivo foi que quando Esdras esteve com o imperador, ele deixou claro para esse imperador que a bondosa mão de Deus, que ele liberando a bondosa mão de Deus, os seguiriam e os protegeriam e jamais os abandonariam. Esdras tinha falado que Deus estaria com ele. Como Esdras agora ia pedir para que ele liberasse um exército? Então em Esdras 8:23 ele disse assim: eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Pois eu tinha dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Qual foi a solução então que Esdras encontrou? Então ele vai dizer no versículo 24 de Esdras 22: por isso jejuamos. Jejuamos. Vamos jejuar. Eu tenho vergonha de ter que pedir para o que não ama a Deus, para o que não serve a Deus, para o ímpio. Eu tenho um Deus grande. Vamos jejuar. E eles jejuaram. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção a Deus. E sabe como é que termina
simples. Ele termina dizendo: e Deus nos atendeu. Só. Eles saíram daqui e chegaram aqui em segurança, sem ninguém tocá-los, porque Deus atendeu. Porque ao invés de pedir para o ímpio, eles jejuaram. Sabe o que eu vejo hoje nos crentes de hoje? Crente passando vergonha. Esdras disse: eu não vou passar essa vergonha, eu vou jejuar o meu Deus. Mas eu vejo uma geração de crentes passando vergonha, porque não é capaz de entrar na presença de Deus e de dizer: eu vou buscar no Senhor o meu Deus, e a boa mão de Deus, a mão que fez as estrelas, a mão que fez terra e mar, a mão que fez o ser humano, a mão que sustenta o universo, esteve sobre eles, porque eles jejuaram. Eles jejuaram. Você consegue entender isso? Isso é muito sério. Eu não sei o que você está vivendo, nem o que você está passando, nem o que você espera um dia alcançar, mas o caminho é esse que a gente está tomando. O caminho é nesse lugar.